Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um novo programa da grade do Pod Studios, hoje começando com o primeiro episódio do programa Papo Temperado. É o Papo Temperado, que vamos falar muito sobre gastronomia, sobre comida, alimentação, né, a tecnologia de alimentos e tudo mais. E hoje, para começar com esse programa com chave de ouro, nós temos um convidado. Ele é de Itaperuna. Isso. Né? Mas ele já está rodando a região toda, já está famoso no Insta, né? Pelos seus pratos aí, que ele podia ter trazido aqui uma amostrinha, né? Na próxima a gente traz. Uma quentinha pra gente, né? Mas vamos ver se na próxima ele anima aí. Bom, nós estamos aqui com o chefe Felipe Vasconcelos, né? Ele é de Itaperuna, ele vai falar um pouco da história dele pra gente, já é conhecido, vai contar histórias, né? Curiosidades também, Felipe. Não precisa falar coisa. Precisa falar o nome, não, Felipe. Vamos, né? Porque às vezes depois você vai chegar lá na casa do cara, o cara vai falar assim: ah, pô, você falou isso lá, né? O pessoal vai saber que sou eu. Então, para começar, Felipe, eu queria que você falasse pra gente um pouco da sua história, como que você começou a sua formação. Sim. Onde que você formou. Você tem cara de ser bem novo, né? Você deve ter 28 anos. 28, pois é, tá começando aí, mas tá despontando aí no setor gastronômico da nossa região, muita procura por você aí, graças a Deus. Né? E como é que começou? Primeiro, como é que começou isso tudo na sua vida? Você de uma hora para outra resolveu fazer gastronomia. Nós somos cheinhos, né? Nós somos, né? Nós somos bem. Nós somos, graças a Deus, Deus nos deu esse dom, né? De gostar muito de comida, né? Então, pra gente não é dificuldade nenhuma cozinhar. Eu também adoro cozinhar. Não é dificuldade nenhuma. Eu só não gosto de limpar prato, vai limpar a cozinha. A louça é chato. Aí minha esposa fala: você gosta da parte boa, a parte ruim você não gosta, né? Mas eu também tenho muita história boa para contar nessa área, dessas coisas também que acontecem com a gente, que sabe alguma coisa de cozinha. Sim. E acaba depois também vem uma parte ruim, ninguém quer fazer, né? O personal chef, por exemplo, é uma coisa que traz muito isso. Mas começando assim do início, eu venho de uma família que ninguém cozinha. Ninguém. Minha mãe até hoje um ovo frito dela no micro-ondas. E eu com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a me aventurar. Eu almoçava sempre na casa da minha avó, que morava na frente. Mas quando minha avó viajava, a gente não tinha muito costume de cozinhar em casa e era sempre restaurante. Às vezes marmita e tal. Chegou um ponto que a gente enjoou disso e eu fui me arriscando. Eu comecei inicialmente como confeitaria, né? Eu não trabalhei diretamente na gastronomia. Legal. Então, com 14 anos, eu comecei a vender algumas coisas. Bolinha de pote, tava no auge e tal. Nem era bolo de pote, era bolo em fatias. Eu odiava o bolo de pote, porque o bolo é todo esmigalhado, eu não gostava. E aí, eu pensei no bolo em fatias, depois a gente foi para bolo de festa, fiz bolo de casamento, e isso foi mais ou menos até os meus 18 anos. Com 18 anos eu tive uma oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional como segurança dessa empresa, um cargo muito bom. Inicialmente eu entrei com um cargo inferior, mas em 3 meses de experiência eles já me colocaram em outro cargo. Só que eu estava muito infeliz nesse lugar. Eu ganhava bem, mas em contrapartida eu não gostava do serviço e era muito cansativo, porque era para ser um dia sim, um dia não, e acabava se tornando todos os dias, e não ter descanso era um problema. E aí, no meio dessa loucura, eu tava entrando numa depressão muito forte, porque eu tava realmente assim, levantava chorando para ir trabalhar. Falei, gente, não é isso que eu quero pra minha vida, não é o que Deus quer também pra minha vida, porque eu sei que Ele não quer me ver infeliz. E eu pedi demissão. Sem menor medo, sem nenhum tipo de plano pro momento, falei, vou pedir demissão. E aí, no dia que eu pedi demissão, eu falei, eu quero voltar pra gastronomia, que eu tinha parado um pouco com a confeitaria. Eu falei, vou estudar gastronomia. E aí eu fui pra Cachoeiro do Tupemirim, eu ia todo dia pra Cachoeiro do Tupemirim,
pra estudar em Cachoeiro. De Itaperuna pra Nossa. Cachoeiro. Eu pegava um ônibus de 9h da manhã, 10 horas. De ônibus? De ônibus, eu tinha o ID jovem, não tinha dinheiro, então eu tinha que me virar. Eu venho de uma família que não tive muita ajuda também, então eu tive que me virar. Eu ia pra Cachoeiro 9, 10 horas da manhã, não me lembro exatamente. Minha aula só começava às 5, 6 horas da tarde e vim embora meia-noite. Todo dia. O único dia que eu não tinha aula era sexta-feira, sábado e domingo. E aí, nesse meio tempo, eu ainda fazia algumas coisas congeladas. Eu vendia muito salgadinho pré-assado congelado, alguns doces também congelados. E minha mãe é manicure. Então, eu deixava no freezer de casa, as clientes dela vinham. E ali, elas compravam e com isso eu pagava a mensalidade da faculdade na época. 2 anos se arrastando nisso, extremamente cansado. No dia que eu ia trancar minha faculdade, eu recebi uma proposta de uma bolsa. Aí eu fui para Campos. Eu estudei numa outra instituição em Campos, com bolsa. Aí aliviou. E quando eu saí da faculdade, me formei como gastrônomo e tal, tive muita oportunidade de ir para fora, mas eu não quis. Eu via que Itaperuna, aqui na região, tinha uma carência muito grande de alta gastronomia mesmo. A gente é muito acostumado só com self-service, nada muito sofisticado, e a gente tem cliente para isso. E não tinha quem fizesse. E aí eu estudei um pouco sobre o personal chef, até me espelhei numa chefe nova-iorquina, que ela abria as portas da casa dela para receber as pessoas. E eu Bem cara de Nova York. Bem cara de Nova York. E eu falei, eu vou fazer isso um pouco inverso. Eu vou oferecer esse serviço, porém na casa do cliente. Então, eu levo tudo que for necessário, insumos, materiais, talher, o que for preciso a gente leva. Legal. E aí a gente faz esse sistema de personal chef na casa do cliente. E aí foi um estouro, assim. O primeiro ano pra gente já foi ali o divisor de águas. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu gosto disso. Nesse meio tempo apareceu as consultorias também. Então hoje eu trabalho também com consultoria para restaurante. E o meu foco principal hoje ainda é o personal chef, apesar da consultoria também ter andado bem, assim. Mas quando você começou né, perto de formar, ou quando você começou a pensar mesmo em fazer gastronomia, você pensava em, quando formar, o seu principal objetivo era restaurante? Ou você já tinha esse foco de ser um personal, assim, que é uma coisa assim, que não é na nossa região, não é comum, né? É uma coisa assim, vamos falar, é uma ninguém inovaçãozinha, espera. né? Ninguém espera. Eu fui o primeiro, inclusive, a trazer esse serviço na região. Acho que ainda sou o único que faz esse tipo de serviço. Aqui tem a Flávia Portugal que eu te falei, né? Mas eu não sei se ela faz pra fora. Aqui a gente vai ela faz. E a gente também desenvolveu um serviço único. Então, o cliente ele não precisa se preocupar com nada. Se ele quiser um arranjo pra mesa, a gente leva o arranjo pra mesa. Legal. Literalmente isso. Então, eu não tinha muita intenção de voltar para Itaperuna inicialmente. Mas aconteceu que logo assim que eu me formei, fiz uma parceria com uma pessoa de Itaperuna e ela queria testar esse serviço também. Passei para ela a minha intenção. E no primeiro teste que a gente fez, eu saí da casa dela com 30 ligações no meu celular para fechar a agenda. Aí eu já falei, não, realmente eu tô no caminho certo e tal. Tive a oportunidade de ir para restaurantes grandes, mas não quis, até de professores meus, porque eu me formei como destaque. Mas eu preferi trabalhar por conta própria, às vezes é melhor. E a rotina de um restaurante, as pessoas olham assim, normalmente, Masterchef, grandes chefes também no Instagram, cara, é muito diferente. É muito diferente. Você não tem descanso, é quase um regime militar ali dentro, então nem todo mundo tá pronto para isso. Tanto que na minha faculdade, quando eu fui para Campos, por exemplo, minha turma tinha acho que 27 pessoas. A gente se formou com 12 pessoas, porque a galera começa a ver a realidade e aí nem pula sempre, fora. né? Nem sempre aquela coisa glamourosa. Não tem esse glamour. E às vezes é muito engraçado. A gente trabalha com alta gastronomia, somente alta gastronomia, e as pessoas acham que a gente vive isso até no dia a dia. Nossa, você deve comer polvo e salmão todo dia. Falo, gente, lá em casa o meu preferido é um fígado de galinha com cebola, tá ótimo, não precisa de nada demais. Porque é muito diferente daquilo que a gente vê da realidade. E aí a gente foi pro personal chef e foi assim,
muito bom. Até hoje a gente não tem nenhuma reclamação de nenhum cliente, todos eles amam. A gente não tem um cardápio fixo, o que facilita muito. Então, o que o cliente quiser hoje eu consigo. Até carne de caça eu consigo trazer. Vieiras, eu consigo tudo fresco, nada congelado. Então, a gente tem um serviço muito único mesmo. Mas, Felipe, quando um cliente ele te chama, ele na maioria das vezes ele gosta de ser surpreendido, ou ele gosta ou ele fala assim, não, hoje eu quero comer camarão. Então, nós temos... Porque tem muito disso. Tem muito disso. Né? Mas hoje, o principal que acontece ele viu algo que um cliente fez, ele achou aquilo tão bonito que ele faz igual. Aqui em Bom Jesus mesmo, a gente tem um cliente muito fiel aqui, que toda semana que a gente tá na casa dele, é o mesmo cardápio. Eu tô de olho, eu tô esperando o convite dele. Eu já vou falar até o nome do santo, porque ele divulga no Instagram dele. E o Instagram dele é público também. É o Dr. Saulo Azevedo, que ele é meu amigo e ele é primo da minha esposa, que depois eu vou fazer esse corte e vou mandar para ele. E o Dr. Saulo, eu estou aguardando o seu convite para participar da sua confraria, tá? E eu quero, quando você for, que ele faça aquele filé mignon com aquela burrata lá, a minha boca chegou a pingar como diz o outro lá de Minas, virou um corgo. E a burrata a gente que faz na hora. É mesmo? A gente faz na hora, do zero. Pô, legal, cara. Ela pré-pronta ali, mas a gente faz todo o processo de rechear. Leite de vaca ou búfalo? Leite de vaca que a gente usa. Porque de vaca é difícil de achar. É difícil. E aí, pra gente fazer, se torna mais fácil fazer com leite de vaca do que o búfalo, porque é muito difícil de achar na região. E aí a gente faz o processo. Cara, mas que trabalheira que você arruma. Mas qualidade é isso. Tem que dar trabalho, senão fica um negócio, a pessoa vai ali, compra e faz. Cara, mas deve ficar, porque burrata gostosa é burrata fresca. Ela, na hora ali, é muito bom. Às vezes eu dou uma maçaricada com ela também, que fica surreal. Nossa, fica muito bom. E a gente tem a facilidade de poder brincar com os recheios da burrata. Sim. Porque quando você compra, é sempre aquele azeite trufado. Eu não uso muito azeite trufado, porque o azeite trufado muito pega turista, tá? Porque normalmente ele só tem essência. Entendi. E o sabor da trufa é muito diferente. Não vale a pena. Melhor você comprar uma trufa. Mas você troca um creme de leite e coloca outra coisa. Porque normalmente... Tô começando a aprender as receitinhas. O recheio dela quase lembra a ricota. Sim. Quase lembra. Mas aí eu não faço com recheio tradicional. Aí vai depender do cliente. Mas voltando àquilo que você perguntou, tem cliente que às vezes tem um cardápio muito específico, mas tem cliente que fala assim, eu quero frutos do mar. Então, você cria alguma coisa aí e a gente manda também antes, né, algumas opções de cardápio para ver se aquilo agrada o cliente. E ali a gente escolhe junto com o cliente o que ele quer. Mas a maioria dos seus clientes hoje, na região aqui, você faz as coisas, eles sabendo o que está comendo, tipo assim, eu nunca comi isso. A gente sempre, mesmo que o cliente saiba o que ele vai comer, a gente sempre traz algumas coisas. Por exemplo, no caso do Saulo, como toda semana foi o mesmo cardápio, cada dia a gente varia. Por exemplo, um dia a gente serviu uma burrata com uma tuília de parmesão. No outro dia a gente fez uma burrata com a tuília de beterraba, porque aí traz um diferencial. Já não sou fã, não. Mas é muito bom, tá? Eu faço, inclusive a beterraba a gente usa muito na confeitaria. E fica surreal de bom. Tem uma mousse que a gente faz com a beterraba desidratada que é maravilhosa. Desidrata ela? Ela vê tipo uma farinha. Sei. E aí a gente sempre traz isso. Então, o último agora, a gente fez um risoto de camarão. E aí, pra diversificar, eu trouxe uma pera glaciada com açafrão. Mas o açafrão verdadeiro, não o açafrão em pó. A gente sempre traz alguma coisa. Isso aí. Coisa. Nunca é a mesma coisa. A gente sempre muda os pratos. Até mesmo quando o cliente fala, eu vi que você fez... Porque os meus clientes, todos, a maioria, se conhecem. Então... eu vi que você fez na casa de fulano tal prato. Beleza, a gente pode fazer o mesmo prato, mas a gente muda alguma coisa. É interessante isso, porque senão fica a mesma coisa. Até pra gente postar também. Sim. Não tem muita diferença. E tem muito, assim, de você fazer os pratos e os caras chegarem e falar assim, que hora que vem a comida de verdade?
Por incrível que pareça, assim, a gente olha às vezes pratos em restaurante de alta gastronomia, a gente pensa que é só aquilo ali, né? Mas são várias etapas. Sim. Então, quando a gente vem com a entrada, que a gente também não faz um negócio muito pequenininho, Aham. e aí a gente vem com o principal, a pessoa já vê que não é um negócio muito pouco. E eu também, apesar de ser alta gastronomia, eu não gosto do negócio muito reduzido. Eu gosto de uma coisa bem servida. Porque o cliente está pagando por aquilo ali, então ele tem que sair dali satisfeito. Inclusive, as pessoas sempre têm essa mentalidade de tipo, eu só vou comer um prato de cada. Não, a gente leva o suficiente para a pessoa, se ela quiser repetir todas as etapas do jantar, ela pode repetir todas as etapas. É bem livre. E sempre sobra alguma coisinha também, a gente sempre deixa pro cliente. Deixa uma quentinha lá pra comer no outro dia. Eu sempre falo pro cliente, deixa uma marmitinha aí pra gente colocar algumas coisinhas, que sempre sobra. Pô, legal. E também o pessoal também chama mais também para tomar um vinho, né? Um espumante, né? Normalmente, meus clientes, hoje não, o personal chef, por incrível que pareça, não são só para ocasiões especiais. O cliente, ele tá ali na quarta-feira, ele quer abrir um vinho, ele vai lá e me chama e eu faço o que ele quiser. Algumas coisas, por exemplo, eu consigo vieiras, que é uma coisa bem bacana. Mas aí tem que ter um tempo melhor para se organizar, porque vem de Angra dos Reis. Então é um trampo. Mas, no geral, o cliente chamou, a gente vai até no mesmo dia, se precisar. E essas carnes, você prepara aqui em fogão mesmo? Fogão mesmo. A gente tem um serviço também de personal chef pro churrasco, né? Legal. Porque a gente trabalha com fogo de chão. Então, a gente também tem esse processo. Legal. Mas no personal chef, normalmente é tudo na frigideira, manteiga. A minha base é francesa, então tudo que a gente faz é com manteiga. É um diferencial até para fazer em casa. Faz um arroz com alho e óleo igual faz e faz um arroz com manteiga. Você vai ver que é diferente. Minha esposa vai assistir esse programa, ela já vai te ligar depois que assistir o programa. Pode ligar. Que minha esposa adora. A gente gosta muito. Isso é muito bom. A gente gosta também de receber os amigos em casa também. Sim. A família é grande também, entendeu? Mas se chamar a família toda, você vai ter que arrumar mais uns 5 chefes de cozinha, que a família tem. Olha que a gente dá conta, tá? Uns 200 componentes. A gente costuma atender assim 20, 30 pessoas, só eu e mais uma pessoa, tranquilamente. É porque a gente já tem a manha também, sim. É mais tranquilo. Aí você não usa nada da casa, você traz tudo. A gente leva tudo, sal, açúcar, o utensílio, também, tudo. Prato. Tem cliente que às vezes tem as suas louças, mas quando o cliente não tem, a gente tem para emprestar também. A gente leva tudo. Legal. Uma estrutura bem... É completo. O cliente ele só tem o trabalho de receber os convidados e escolher o que ele quer. O resto a gente providencia. Até mesmo bebidas, se o cliente quiser, a gente leva. A gente tem parceria com uma adega em Itaperuna muito boa. Legal. Então a gente consegue levar, a gente faz também um menu todo harmonizado, dependendo do que o cliente quiser. Entendi. É bem assim, o que o cliente quiser a gente faz, literalmente, não tem critério. E a sua parte de consultoria em restaurante, como é que funciona? Hoje a consultoria ela tem vários módulos, a gente vende ela por etapas. Por quê? Antes da gente fechar, eu vou no espaço, vejo o que o cliente precisa, porque as dores de um cliente não são as dores de outro. Então, por exemplo, agora nós estamos com mais uma consultoria em Muriaé. A gente acabou de sair de uma consultoria em Muriaé e já entrou em outra. Antes a gente estava numa cafeteria, agora a gente está indo para uma churrascaria. Então, são públicos diferentes, os pratos são diferentes, tudo é diferente. E a consultoria, o foco dela é organizar o estabelecimento, para fazer ele dar lucro. Então, a gente desenvolve receitas com ficha técnica, tudo pensando no público-alvo. A gente olha a parte também do Instagram do cliente, se está condizendo com o que ele quer vender, a gente olha tudo. É bem completo. E você trabalha com consultoria na parte de layout também, quando estiver construindo, essas coisas de layout de loja, de cozinha? Cozinha, principalmente. Eu sempre falo, inclusive, para os clientes, você quer abrir um restaurante, não precisa ser eu, mas contrate alguém que entenda. Porque, gente, cozinha de casa é uma coisa, quando você vai para o restaurante é muita coisinha que você tem que olhar. Essa é uma parte que eu trabalho também, mas coisa mais comercial, lanchonete, assim, entendeu? Não restaurante. E o grande problema é quando você chega, depois que tá tudo construído, aí você fala assim, cara, você fez o banheiro maior que a cozinha. Aí às vezes não tem o que a vigilância sanitária pede, às vezes não tem o que o bombeiro pede. Por exemplo, uma coisa que a maioria das pessoas não sabem é botijão de gás. O registro do botijão de gás
tem validade. E aí a gente chegou até agora em Muré, nesse restaurante, e a dona virou pra mim e falou, eu não sabia. E aí tava vencido há 2 anos. Chegou o bombeiro lá, já era, né? É uma multa. Fecha. É uma multa na hora. Ela tem que trocar na hora e toma multa. Senão ela não... Eu sou engenheiro de segurança do trabalho também. E aí, se ela não trocar na hora, já era. Amanhã então você volta a abrir. No bombeiro exatamente. Não tá nem aí. Tá nem aí, não. E da Peruna até que eles são mais, assim, fáceis de lidar. Eles mais são em Minas, mais né? Minas, quando você entra em Minas ou Espírito Santo, o negócio muda, né? Eles são mais exigentes. Agora, Rio de Janeiro, nem tanto. Mas a gente sempre pede pra... Chama desde o início, mesmo que você não feche, pede pelo menos uma consultoria de um dia, pra gente te orientar o que você tem que fazer. Um dia já ajuda muito, já ajuda muito, porque você tem que pensar que a cozinha ela tem que ser funcional, não bonita. E o grande erro dos empresários hoje é olhar para a cozinha e falar: eu quero uma cozinha igual a cozinha de casa, igual uma cozinha de boneca. Não. Às vezes a desorganização é a organização da cozinha. É porque você, às vezes, não tem ela tem que ser funcional, né, cara? Exatamente. Tem que ser funcional. Se não for funcional, você vai gastar mais funcionário, você vai gastar mais dinheiro, né? Exatamente. E vai acabar não entregando o que o seu cliente quer também. E normalmente, quando o cliente contrata a consultoria desde o início, ele tem uma economia muito grande lá na frente. Porque às vezes também, quando você vai comprar, por exemplo, um freezer, o cara vai te empurrar o freezer mais caro. Sim. Mas às vezes o mais caro não é o que você precisa. Você pode pegar um outro inferior, mas que vai te atender também. Então a gente tem que analisar isso tudo, é bem complexo. Isso acontece muito nas minhas consultorias também. Quando a gente vai também atender indústria também, às vezes os vendedores eles te oferecem uma coisa e você achando que tá com desconto bom, vou comprar, né? Mas não é, entendeu? A gente teve um cliente recentemente, eu vou falar um negócio pra vocês, quando vocês forem abrir restaurante que for ter fritadeira elétrica, não compra água e óleo. É a pior burrice que a pessoa pode fazer na vida. E, inclusive, é só no Brasil que é permitido, tá? Europa perigoso. Não é permitido, Estados Unidos não é permitido. Perigoso. E nós tivemos recentemente um caso de um cliente que comprou uma fritadeira água e óleo porque ele não esperou a gente dar a resposta. E ele pagou, se eu não me engano, R$3.400 na fritadeira. A mesma fritadeira no site era R$900. Tem isso também. E aí eu falei, você não precisava dessa, mas se você quisesse essa, a gente já conseguiria um desconto muito melhor. Porque a gente tem fornecedores também que fazem desconto bom pra gente. E às vezes o auge ali da tecnologia nem é isso tudo. E a fritadeira água e óleo, ela costuma dar muito problema em restaurante. O problema é assim, eu tive uma fábrica de salgados e tinha uma loja de salgados aqui embaixo. Qual o problema, o grande problema da fritadeira da água e óleo? Se você tiver um dia que você está estourando de fritar, você não pode esquecer de reabastecer com óleo. Porque se chegar um momento que a água encostar na resistência, aí que o bicho pega, voa gordura na sua cara. E ela tem muito índice de incêndio. Pegar fogo. Porque normalmente as pessoas não tiram da tomada. E não é muito seguro. E aí também é outro problema. Eu particularmente não uso ela. Eu tinha uma aqui embaixo. Eu tinha uma. Mas eu acabei deixando ela mais para eventos. Porque no evento não dá tempo de você ficar trocando o óleo e o óleo suja mais, né? Exatamente. E eu comprei uma daquelas tipo do McDonald's, aquelas automáticas que tem várias funções. É cara, mas, cara, é uma Ferrari. E assim, normalmente, para um restaurante mesmo, o foco nunca vai ser fritura. Dificilmente, só se for um fast food. Então não vejo o sentido de você pagar tão caro. Às vezes é uma fritadeira que você precisa ali para fritar um dadinho de tapioca. A única coisa frita que você tem. Aí você vai pagar R$1.000 numa fritadeira. É melhor você pensar numa de bancada bonitinha, você tem que saber quanto você vai fritar. E as pessoas não pensam, eu vou comprar isso aqui porque o caro é o melhor. E nem sempre o caro é o melhor. Às vezes ele vai te trazer mais dor de cabeça. O último projeto, não sei se você passou em frente a ele, o Empório Cavil ali. Aquele foi um projeto que eu peguei ele no meio do caminho, assim, entendeu? Mas no final, o toque final lá, eu tentei ajudar e dar uma melhorada na cozinha lá, entendeu? E tentei encaixar os equipamentos que eu precisava
Aí lá é um exemplo, que eles fizeram o banheiro maior. Que a cozinha, assim, eles fizeram um banheiro para cadeirante, não que não deixe de ter, mas você poderia juntar o do cadeirante com o normal. Entendeu? E você, como é pouca gente ali, você fazer a abertura de porta. Chegou uma cadeirante mulher, você troca, não sei, faz alguma coisa nesse sentido. Só que eles fizeram enorme e assim, a visita de cadeirantes ali é muito pequena. E às vezes a pessoa faz um banheiro específico para isso sem necessidade. Aí você pode fazer um box dentro do banheiro para cadeirante. Você pode fazer o banheiro feminino e o masculino já pensando nisso. E não ter um terceiro banheiro, acabou às que vezes. Ficou muito pequena a cozinha, entendeu? Mas assim, eu fui encaixando os equipamentos, igual eu fiz na minha fábrica, que era um lugar muito pequeno assim também, mas que a gente produzia 100 mil salgados por dia. Nossa, cara. muita máquina coisa. Não para. A máquina toda, tudo automatizado, dois funcionários, tudo automatizado. É uma entendeu? Trabalhar assim, loucura. Mas assim, aí tinha câmera, tudo, fazia tudo, e a gente vendia congelado também, fazia os assados também, né? Isso, essa questão de armazenamento é outra coisa que a pessoa esquece. Você chega na cozinha, cadê o lugar para guardar? Não tem. Não tem um freezer. Gente, a gente tem que trabalhar com estoque, não tem como, porque as coisas variam muito de preço. Então, o que você puder estocar, estoca. É a melhor coisa que faz. E eu fiz pensando muito nisso, assim, eu calculei todas as medidas, porque o espaço era muito pequeno, e eu fiquei um mês, assim, fazendo as medidas, assim, para ter a câmera tudo no lugar certinho, tudo encaixadinho. Aí eu mandei fazer os cestos todos de tela moeda, para não enferrujar dentro da câmera, entendeu? Pô, mas ficou muito legal. Mas começou a crescer muito e a minha esposa, ela tinha os afazeres dela, da profissão dela, e eu também tinha o meu, com as minhas consultorias, a gente resolveu vender a empresa. Mas assim, às vezes dá uma saudadezinha. Mas aí eu falo com a minha mulher assim, te dá uma saudadezinha? Ela dá, mas em 10 minutos passa. Cara, porque era assim, é bom, mas também tem muita dor de cabeça. Porque assim, assim, quem vive de comércio mesmo, principalmente de alimentos, é assim, se você quiser ganhar uma grana mesmo, é domingo a domingo, entendeu? Não dá pra parar. Não tem eu falo com os clientes, se precisar de mim no domingo, você pode me ligar, que eu posso estar onde eu estiver. Pois é. Porque a gente depende, se a gente não trabalha, a gente não tem dinheiro nem pra comer, então... É igual tirar leite de vaca. É isso aí, é todo dia, todo meu filho, dia. porque a vaca senão... fala assim, não, hoje não. Não tem essa não. Fala, dá uma segurada aí que eu preciso dar uma volta lá na praia. Quem dera fazer assim. E... Pelo menos, graças a Deus, hoje a gente tem uma clientela muito boa, então a gente não fica parado. Mas chega janeiro ali, a gente fica assim, vamos segurar, porque senão some. Mas agora você aumentando, porque assim, nossa região todo mundo vai para a praia do Espírito Santo, você aumentando esse grupo de clientes, você não acha que eles vão querer te... Já acontece, de alguns a chamar às vezes para Guarapari, já fui para Búzios também. Você falou de barco, de trabalhar em barco. Também, tem um cliente de Arraial do Cabo, que uma vez a gente já fez. Então assim, chamam, mas ainda é pouco. Mas aos poucos vão aumentando. A nossa intenção é atender qualquer lugar mesmo. Então, aonde o cliente chamar, a gente vai. É isso aí. Eu, por exemplo, já atendi uma padaria lá no Rio Branco, no Acre. Então. Peguei pagando bem que mal tem. A gente vai aonde chamar, não tem essa. Até para consultoria também. Eu já fiz consultoria para Belo Horizonte, já fiz consultoria para Brasília, de modo à distância, né? Entendi. Mas a gente atende todo mundo, assim. Porque tem isso também. Dependendo do que for, você consegue atender. Você não precisa ir num presencial. A maioria das vezes, assim, quando é de longe, a gente tenta... uma visita ou outra, mas a gente tenta mais... O máximo que eu dei consultoria à distância foi no Japão. Eu aqui, o cara no Japão. Também não tem como ser mais longe do que isso. Aí tinha que esperar o cara, tipo assim, dava meia-noite eu pensando em dormir, o cara tava me acordando. Como é que faz esse requeijão? Pô, tô tentando fazer um queijo coalho aqui, mas tá acontecendo isso, aquilo. E você tem que dar o suporte. Aí você orientando e tal... Aí, mas é legal, assim, porque acaba que, ele ganhou prêmios lá com os produtos dele.
apareceu lá, o governo lá tirou foto com os ministros, os caras famosão do Japão, porque o Japão é muito pequeno, né? Então ele tem uma vanzinha que ele vai pra rua e faz o queijo em coalho na brasa, igual a gente faz aqui, entendeu? É muito legal, porque você leva a nossa cultura pra outro lugar. E eu não sei você, mas eu amo ensinar as pessoas. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala, fico com vergonha de pedir pra você me ensinar alguma coisa. Gente, eu não tenho esse problema, eu adoro ensinar. Isso é legal, ensinar, cara. amo. Eu não tenho esse negócio de, eu tenho receita tal, não posso te passar. Não, eu passo. Até porque não adianta. Tem coisas que é a mão da gente. A gente vai fazer de um jeito. Você pode seguir ficha técnica. Mas a outra pessoa vai fazer e não vai. É o que eu falei com eu falei com a minha mãe, que a minha mãe faz uma torta de nozes que ninguém faz igual. Eu falei, mãe, vou mandar essa receita pra Ana Maria Braga. Ela, você tá doida ela copiar minha receita? Falei, mãe, ela não vai copiar essa receita, porque você não vai lá fazer, ela que vai fazer. É diferente. Tem até um caso de uma cliente que ela é apaixonada por pão de ló. Não sei o que ela tem com pão de ló, que eu acho extremamente sem graça. Mas eu tenho uma receita de pão de ló que são 3 ingredientes. Ou farinha e açúcar. Só isso. Já passei, já ensinei, já dei ficha técnica. Não consegue fazer. Porque é a mão da gente. A gente olha, a gente sabe o tempo das coisas. E cozinha é muito sobre tempo. Tem que ter o tempo certo de colocar as coisas. E às vezes a pessoa em casa não é verdade. Porque às vezes assim, você vai num restaurante que tem uma comida que você gosta muito, mas às vezes você tá sem grana pra ir nesse restaurante comer isso que você gosta. Se você tenta fazer em casa... Você pode ter a receita do lugar, cara, que não é a mesma coisa. Não é, Você faz um hambúrguer, igual na nossa região, muito x-tudo. Faz um x-tudo em casa e faz o x-tudo comprado. É diferente. Não tem como, entendeu? Então, assim, quando eu tinha minha fábrica de salgado, a minha esposa, ela ficava com muito medo, assim, as pessoas entrar, ficar olhando, ficar querendo copiar. Eu falei, deixa entrar, porque não vai ser a mesma coisa. Porque, igual, por exemplo, na nossa época, que a gente fazia salgado, ninguém sabe, mas a gente ficava até 2, 3 horas da manhã fazendo teste na máquina. Sim. A minha esposa que desenvolveu todos os recheios e todas as massas. Ela que escolheu cada tipo de tempero, ela que pesou, tá sobrando, tá dando, tá com muito sabor de curry, vou diminuir o curry. Você falar curry pro cara que tá comendo a coxinha, ele não vai saber nem o que é. Exatamente. Mas a nossa coxinha tinha curry, entendeu? Sim. Então, assim, eu ia pra Vitória, pro Rio, fazer compra de tempero, porque também era difícil comprar pela internet. Você compra tudo pela internet. Mas antes não era mais difícil, e eu ia e comprava os temperos, comprava tudo desidratado, já usava as tecnologias de ingrediente processado, entendeu? Usar batata desidratada, usar cebola desidratada, é mesmo, entendeu? É muito tipo mais prático para esse tipo de produto. Mas já no seu caso, quanto mais fresco, melhor. Né? Igual você tava falando da burrata aí, né? E assim, essa questão das pessoas copiarem, eu não tenho muito medo disso não, até porque eu já passei por isso. Em Itaperuna, eu já tive 2 pessoas que até me conhecem e tal, que tentaram passar a perna, literalmente, de pegar clientes nossos. Falando que era personal chefe. Não, falando que fazia personal chefe também, nem falando que era da equipe. E teve cliente que contratou e falou, Felipe, meu maior arrependimento, porque não é o mesmo serviço. Porque até o serviço nosso é algo que eu desenvolvi. Então não vai ter como, a pessoa não vai ter o tato, às vezes, que a gente tem. E além de chefe de cozinha, eu tenho que ser floricultura, eu tenho que ser personal organizer, eu tenho que ser tudo. São várias profissões em um único serviço. É igual você falou quando você entrou no estúdio aqui, né? A gente acontece muito com a gente aqui no estúdio. Exatamente. Né? A pessoa fala, mas o cara lá tem um cara que faz assim, assado. Mas não e faz nesse valor. Falei, tá bom, então faz lá, ué. A gente tem que ter consciência do nosso trabalho. A gente tem que saber impor o nosso valor. Porque às vezes tem clientes, graças a Deus hoje eu não tenho mais esse tipo de cliente. Mas lá no início sempre tem um cliente tipo assim, mas eu tenho isso aqui no meu freezer, eu disponibilizo para você fazer. A gente não aceita. Aí depois você que vai, né?
Se o vai negócio dar não tá ruim, tão bom, se não for armazenado direito... Se der ruim, a culpa é a sua. culpa é minha, o cliente não vai falar, deu Não ruim porque eu dei o ingrediente. Foi a pra fazer. azeitona da empada sua. Exatamente. Então a gente não aceita também. E até porque isso também é uma desvalorização do nosso trabalho. Porque eu tenho uma preocupação muito grande com tudo que eu compro pro cliente. Então, às vezes, não é a mesma preocupação que eu tenho. Né? Tem que ter um padrão. Tudo, desde a batata, do alho que a gente compra, até uma carne específica, a gente tem todo um cuidado. E eu costumo dizer que além o sabor, a gente lida com a vida do cliente. Então, a gente tem que ter consciência que se a gente comprar um produto de baixa qualidade para economizar, às vezes o cliente pode ter uma intoxicação, pode parar no hospital. É verdade. Então... Verdade. Ô Felipe, você tem alguma preferência de qual cozinha você prefere, assim? Hoje não. A única coisa que hoje, apesar de eu ter começado na confeitaria, que eu não gosto muito, mas eu faço porque nem tudo sobre o que a gente gosta, é a confeitaria mesmo. Mas é mais a parte, tipo assim, bolo, essas coisas. Tem clientes muito antigos que às vezes ainda pedem para fazer algum bolo, um bolo antigo e tal. Eu corro. Que eu não gosto muito, não. Uhum. Mas a gente faz. Mas, do geral, assim, da cozinha mesmo, a gente faz tudo. Não tem nada que eu goste mais ou goste menos. Algumas coisas são mais trabalhosas. Por exemplo, agora eu tô indo pra cozinha molecular. É, que você falou. Então, a cozinha molecular é muita técnica, muito tempo, é mais complicado. Você errou um negocinho ali, errou, acabou, não tem salvação. Mas... Explica pro pessoal aí o que é uma cozinha molecular, que também não é muito... Né? Não é muito falado. Né? A cozinha molecular, basicamente, são pegar ingredientes que a gente já tem no dia a dia e alterar a forma como a gente serve. Por exemplo, eu posso servir um caviar de limão. Como que eu faço esse caviar de limão? Eu uso agar-agar, eu uso algumas... produtos químicos mesmo, mas que são próprios para consumo, para alterar a forma daquele alimento. Então, as espumas são partes da cozinha molecular. O próprio caviar que a gente faz, a gente tem caviar de todos os sabores, a gente faz bolinha por bolinha. É muito do que a gente vê no MasterChef, né? Naqueles programas. É isso aí, tem bastante. Assim, fazer umas coisas bem loucas, assim. Você olha, tem um crisp de taioba. Fazer. Como é que chama que você falou aí? Você acabou de falar aí o. Caviar? Fazer caviar de romã. Sim. Né? Eu gosto muito dessa área de alterar a forma como o cliente vai consumir aquele alimento. O caso da beterraba. A gente tem a beterraba desidratada que a gente usa numa finalização de uma mousse, que a gente faz uma mousse francesa. E quando o cliente... A gente não fala para o cliente que é beterraba. Quando o cliente prova com a beterraba tem um sabor tão terroso que combina tanto com chocolate 70%, e a gente ali já incluiu a cozinha molecular. A gente já alterou a forma que o alimento, a beterraba, seria normalmente servido para colocar numa sobremesa, que é algo que ninguém espera. Isso traz muita diversificação do cardápio também, que a gente pode, às vezes, servir o mesmo prato, mas com texturas diferentes. Comida italiana, essas coisas, pizza, tudo. A gente faz massa caseira, tudo. Tudo massa caseira. Tudo massa caseira. A gente evita ao máximo industrializado. Pô, legal. Ao máximo. Coisas que não dá pra evitar, tipo manteiga, creme de leite, é óbvio que a gente não tem pra onde correr. Mas de insumo, assim, a gente tenta o mais natural possível. Porque eu quero mesmo levar o sabor daquilo pra mesa, não o industrializado. E o grande, eu acho assim, eu acredito ser, né? Você vai me falar. Que o grande problema hoje, apesar de ter internet... Mas tem produtos que são perecíveis. E na nossa região, a logística para nossa região... É complicado. Né? É difícil, né? Às vezes você tem um produto lá no interior de São Paulo... que você queria trazer aqui para atender o cliente. Não dá, tem coisa que não dá. Né? A Vieira mesmo é uma coisa que os clientes gostam, mas a gente demorou mais ou menos aí uns 3 anos para conseguir um fornecedor que a gente conseguisse trazer ela fresca para Itaperuna, porque de Angra dos Reis até Itaperuna é chão. Então também tem um valor agregado que às vezes o cliente não quer pagar. E nem sempre eles entendem. Frutos do mar, né, cara? Tudo é mais complicado. Hoje eu tenho um bom fornecedor de frutos do mar em Itaperuna, então eu consigo polvo fresco, lagosta fresca, hoje tá mais tudo. Fácil, hoje tá mais fácil. Ainda você tem que pesquisar muito, porque Itaperuna, muita gente vende congelado.
E frutos do mar congelado não é Não a adianta, melhor coisa né? do mundo. Então eu sempre procuro fresco, mas eu consigo. Campos também aqui é perto, então dá pra gente E fazer a muita gente coisa. tem que, o frutos do mar, a gente tem que ter muito cuidado com... eles falam de alergia, né? A reação histamínica, Sim, né? isso aí. Que acaba que Tem que você... saber manipular muito bem. Porque senão você concentra muito e você vai comer, às vezes você acha que é uma alergia, E não é. mas é uma reação histamínica, É. né? É tipo de uma alergia, mas é uma reação a uma substância Sim. que tem... É porque se o modo de preparo for feito errado, acabou. Acabou. O povo tem muito medo da salmonela, por exemplo, do frango, mas é mais a ver com o modo como você está Sim. manipulando do que da própria carne. Sim. Porque às vezes ela até pode vir contaminada, mas se você manipular do jeito correto, é menos perigoso. E agora hoje saiu ainda, cara. Acharam um foco de gripe aviária no sul do país. Nossa, aí vai lá em cima para essas coisas agora. O ovo porque já tá caro. Na verdade, assim, pra gente vai até baixar. Uhum. Porque o que acontece? As indústrias elas diminuem a exportação. Por exemplo, a China e o Japão já paralisaram a importação de ave e ovos do Brasil. Aí começa a encher muito aqui de aves e ovos aqui. Aí começa, igual por exemplo, hoje eu vi o ovo a R$22, aquela cartela ali, vai chegar uns 15, 14. Aí tá por tá esse valor, R$15. R$15. Que tá de 20 porque unidades. aqui em Bom Jesus nós somos milionários, você sabe, né? Aqui a também gente aqui, a gente só vive família abastada, né? Que a gente tem dinheiro, né? Onde você compra lá numa loja lá, não vou fazer propaganda para ela porque ela não me paga para isso. Mas você compra três barras de chocolate por R$12. Aqui você compra uma por 12. É porque a gente é abastado, a gente é rico e milionário. Entendeu? Então, assim, se eu for comprar umas 10 barrinhas de chocolate, paga minha gasolina. Eu dou uma volta em Itaperuna pra comprar lá. Nossa, muita gente ainda tá esperando fazer compra realmente. Porque cara, também mas tem aqui tá demais. Atacadão e eu vim aqui essa semana até pra ver um ponto aqui. A gente olhou o mercado, o mesmo mercado que tem em Itaperuna. O preço é diferente, é mais caro. Os 3 mercados que tem aqui hoje, são 5 mercados, né? Dos 5, 3 são de Itaperuna, né? 2 são daqui. A diferença um é daqui e o outro é do pessoal do Espírito Santo, né? Entendeu? Então, realmente eu não... E que bom que aqui vocês têm rede de fora, porque Itaperuna, se a gente não tiver o atacadão, acabou. É todo mundo de Itaperuna. Pois é, cara. E aí vira um monopólio. Lá ainda tem o atacadão para ajudar, né, cara? Então, que aqui... aí é onde a gente consegue. O ovo lá é R$15. Aí. Mas se eu for no outro mercado grande que todo mundo conhece, é 20. Mas é porque a gente tem concorrência agora. Porque senão a gente fica meio assim. Se não tiver concorrência, sim, realmente. Sem contar na qualidade, gente. Aqui, até uma cliente reclamou da qualidade dos insumos daqui. Mas Itaperuna é muito pior, tá? Né? Qualidade. A gente tem mercado que a gente chega lá, que só de chegar na porta a gente já nem entra, porque a feirinha tá fedendo podre. Cara, mas é engraçado. O nosso hortifruti daqui, ele vem do Espírito Santo, ele vem de Venda Nova. O de Itaperuna provavelmente deve vir de Teresópolis, vem de Friburgo, né? Muita coisa vem de Friburgo. E eu acho que isso dá uma diferença danada, porque Venda Nova realmente é diferenciado. Ali pra gente é bem complicado. E hoje em dia, cara, é muito engraçado, porque a feirinha, o Jesus ainda tem a feira ali. Itaperuna tem, mas deu uma caída muito boa. Mas a maioria da feirinha hoje, o cara compra desse cara que traz de Venda Nova para vender. Ele não planta. Entendeu? Então a agricultura familiar nossa acabou, não tem entendeu? Isso mais. Então, assim, eu acho que tinha que ter um incentivo maior disso aí, né? Para estimular as pessoas a plantarem mesmo, né? Itaperuna a gente não vê isso. A gente até procura muito o orgânico em Itaperuna e ainda é difícil. Eu acho assim, com a questão do turismo rural, eu acho que isso vai melhorando muito, assim, entendeu? Tá melhorando, né? Porque hoje você vai você vai para aqui para cima, pro lado de Rosal, por exemplo, você vai visitar
uma fazenda lá de café, você não vai comprar só o café, você tem lá mais o outras tempero, coisas. tem o alface, tem um tomate, entendeu? E tudo fresquinho, Infelizmente, né? Itaperuna perdeu muito isso. A gente não tem. Até o caipira é uma coisa difícil de achar em Itaperuna hoje. E caro, quanto você acha? Aqui aqui o caipira, ele não faz cocoricor, não. Ele fala cor, fala mais americanizado. Tem isso também, Tem né? isso. Que vende aquele ovinho fala que é caipira e não é. É o granjão amarelo. Isso, rapaz, você solta isso na internet, isso dá Nossa! Gente, caipira é porque é criado solto. Mas aqui tem os... Se você quiser comprar um ovo caipira, aí vai uma dica, né? Se você quiser comprar um ovo caipira, correr o menor risco possível de não ser caipira, compra o ovo. Se o ovo for pequenininho, tem mais chance de ser caipira do que no... É porque o ovo caipira normalmente ele é bem não pequeno, é grande, não vai ser entendeu? grande. Tem muito as difícil. galinhas caipiras que dão ovo grande, mas é muito difícil, entendeu? Então, normalmente, os ovos caipiras são um ovinho menor. Você vai comer um ovo, você não pode comer um. Você igual tá o Felipe, tá o outro Felipe, tô falando assim, não. O Felipe que tá ali atrás da câmera, ele não vai comer um ovo caipira, ele vai comer uns 4, pra dar 2. Pra dar 2, isso aí. Mas é assim, mas o ovo caipira, o ovinho caipira é muito bom. Tudo bem caipira melhor. é bom, Nossa, né? Tudo da melhor. roça é bom. A gente perdeu muito essa conexão com o natural mesmo, porque você chega em Itaperuna, é tudo muito ultraprocessado, e isso é um grande problema. E se a gente for estudar sobre isso, a gente vê que diversas doenças que nós temos hoje isso aí... é graças à alimentação. Isso aí é fato, entendeu? A gente lida com indústria de alimentos e tem muitas indústrias colocando coisas, inclusive, nos alimentos que não poderiam nem colocar, entendeu? E as pessoas consumindo, entendeu? Você vê... tempero pronto, assim, esse tempero de mercado, aquelas marquinhas famosas. Perigo. Gente, aquilo é um veneno e não traz um sabor bom, traz sabor artificial. E tem uns que são feitos na cidade. Sim, né, com você vai numa casa, né, de produtos naturais, você acha tudo quanto é tipo de tempero. Aí você vai ficar colocando o sazonzinho lá que todo mundo conhece. Nossa, não tem lógica, aquilo não ali tem necessidade. Tem sulfito, tem... Nossa, só tem coisa ruim, nada natural. Isso aí é complicado, cara. E me mata, lá em casa nem entra. É igual, assim, a gente fala que no meu curso de mestrado e doutorado, a gente conversava muito sobre isso com os professores, né? E eu tinha um professor de cárneos, né, de produtos cárneos, que inclusive ele é daqui de Bom Jesus, né, ele já faleceu, ele era um dos papas em carne, né? Ele conhece todas as indústrias do Brasil e muitas do exterior, ele conhecia, né? E ele falava, e eu cheguei para ele, professor, qual a única coisa que você não tem coragem de comer industrializada? Ele falou, eu como qualquer coisa industrializada, menos salsicha de cachorro quente. Professor, mas aquela salsicha de cachorro quente, aquela mais cara que tem, aquela top, nem ela, eu não tenho coragem. É muita podridão naquilo ali. Rapaz, aquilo é uma mistureba. Aí ele foi botando no quadro assim, tem isso. Ah, mas professor, mas não tem. Não tá escrito no rótulo. Mas tá no meio lá dos ingredientes. Mas tem um monte de nome lá que você nem sabe o que é. RN-2247, entendeu? Então, e o brasileiro já não tem o costume de ler rótulo. Não lê, cara, eu leio todos, cara. Também. Eu leio todos, eu vejo um doce, eu gosto muito de lácteo. Eu vejo um doce de leite, assim, eu antes de comprar, eu olho assim, cara, vou provar esse doce aqui. Na hora que eu vejo que o cara começou a colocar estabilizante, entendeu? Conservante. E, cara, conservante é só bicarbonato e acabou, entendeu? E o laticínio é uma coisa que agora tá ficando complicado. Você vai comprar um requeijão cremoso, não é requeijão cremoso. Não.
Não, é amido. É uma gosma de E amido. às vezes nem tá. Se você não leu o rótulo lá atrás de ingredientes, você nem vê. E o queijo mussarela processado. Que é horrível. Ontem tava R$29 no vi na horrível. televisão. R$29 o quilo. O queijo prato também tá perguntando que não é queijo prato, só tem corante. Não, eles pegam a mussarela e colocam gurucum. E você sabia que o queijo prato, né, é famosão, né? Sim. E ele foi criado pela primeira vez em Valença. Olha. Aqui no estado do Rio. Não sabia. Aí agora o pessoal de Valença, que são amigos nossos, né, dessas linhas de queijo, eles estão fazendo todo o mapeamento para ter esse reconhecimento, né? Importante isso. Para evidenciar mesmo que o primeiro queijo prato fabricado, criado, foi em Valença, né? Que Bacana. é o queijo valenciano que eles chamam, né? Que é o queijo prato valenciano. É, porque o que a gente acha aqui normalmente nem é. Nem é. Temperuna é bem difícil de achar. São poucas marcas assim, entendeu? Eu vou te dar. Você pode comprar certo. A Cavil aqui é um queijo prato certo, né? Ele fica 21 dias maturando, né? Que é o mínimo que se exige um queijo prato. E Temperuna é difícil a gente achar. Entendeu? Com a Cavil, massa com queijo prensado. Só manteiga. Porque Só manteiga. tem esse porém, né? Tem esse porém. O negócio, assim, igual eu vou te falar, o queijo prato da Cavil é muito gostoso. Agora, eu não vou falar pra você que você vai chegar lá no Empório lá e vai encontrar pra comprar, entendeu? Aí já é outros 500. É outros 500, entendeu? Então, assim, mas tem outros bons, assim. Eu gosto muito. Hoje eu tô consumindo mais queijo... de queijarias artesanais, que é mais o queijo, que é mais o queijo feito com leite cru, sim, entendeu? Um queijo maturado ou um queijo mofado, mas feito com leite cru, tem mais sabor, entendeu? Aí é tão bom. Aí o pessoal manda do interior de São Paulo. Eu prefiro os do interior de São Paulo do que do de Minas. Então, se você for no Mundo Novo que eu te falei, você vai gostar. Porque ele tem... O seu Antônio, ele faz o queijo com leite cru e tem queijo mofado. 8 meses de maturação. É surreal, tá? É muito gostoso. Igual mel. Igualzinho. Você coloca na boca, ele desmancha. Eu fiz um curso de queijo no interior de São Paulo. Eu comi um queijo que tá há 5 anos fora da geladeira. Assim, aí a gente foi comer ele, aí o instrutor falou assim: vocês estão preocupados? Só tem que limpar ele. Fez assim, ó, bateu ele assim, saiu aquele monte de ácaro. Aí voou ácaro na sala toda, falou, agora tá quase bom, dá mais umas batidas. Aí ele foi, cortou, falou assim, quem quiser comer a casquinha pode comer, mas quem quiser um meio é mais gostosinho. A casquinha é mais amarguinha, assim, né? É mais pra quem tiver tomando um vinho, né? Aí o pessoal, cara, não sei o que, todo mundo comentando. Aí ele chegou e falou, é fato. Você já viu na televisão alguém que já morreu comendo queijo? Passou mal, morreu porque comeu aquele queijo. Não tem como. Ela vai morrer assim, se ela comer um queijo que esteja contaminado com brucelose, com tuberculose, né? Sim, aí é diferente. Aí é diferente. É uma coisa que não é pra estar ali. Entendeu? Agora, pelo queijo estar mofado, entendeu? Essas coisas. Lá na minha geladeira tá lotado de queijo mofado. Na hora que eu vou comer, eu dou uma lavadinha, escovadinha nele, deixo dar uma secadinha, ó. Tá novo. O queijo bom sabe é isso. Que é o bom queijo isso? bom é fermentado. Sabe o que é bom disso, Felipe? Que ninguém pega, ninguém encosta, só a gente. Pô, mas ninguém, é muito bom, nossa. Você tem certeza que a faxineira não vai pegar? Que ninguém que vai lá em casa vai pegar. Nossa, queijo estragado aqui. Sentiu o aroma ali, já não quer mais. Aquele cheiro de chulé danado. Eu falei, larga aí. Aí fica juntando aquele negocinho ali. E eu também cultivo mofazu também. Porque eu gosto de, às vezes, misturar, comprar um frescalzinho e eu misturar no mofazu para fazer. Porque assim, os queijos, os gorgonzolas hoje comerciais, eles têm muito pouco sabor, assim, entendeu? Você quase não sente. E eu notei isso porque recentemente eu comprei uma marca que é até bem cara. E aí uma pessoa que estava na minha casa falou assim, eu não gosto. Mas ela experimentou e falou assim, gostei, porque não tem gosto.
Aí Aí eu falei, é exatamente agora, se esse que você é o problema. comprar esses de São Paulo, do interior de São Paulo, do pessoal lá, igual, por exemplo, da Bela Fazenda, pô, que é premiadíssima na Suíça, em Paris, aqui no Brasil, né, da Carol lá, pô, você vai comer um mofo azul lá, cara, você vai comer um mofo azul, Mofo azul, entendeu? nossa, e é muito bom. Entendeu? E é bom demais, entendeu? E até mesmo dá aquele... Se não tiver gosto, né? Não tem lógica. E, Pra gente, você, né? Pra e gastronomia... tudo é uma questão também de dosar. Às vezes você pode não gostar do sabor muito forte, mas às vezes você tá exagerando também. Você não precisa... Aquilo não tem que ser o foco, às vezes, do prato. Aquilo tem que aparecer, mas em pontos específicos. Por exemplo, lá em casa eu sempre tenho o queijo mofo azul, porque eu amo também. Mas às vezes eu quero fazer um macarrãozinho ali, aioli, coloca um pouquinho dele, já acende o sabor da massa, que é surreal. E às vezes a pessoa chega lá em casa, experimenta, nem sabe o que tem e gosta. Mas é porque em casa, às vezes, tá fazendo com uma dosagem muito absurda. E não é, nem tudo é exagero. Cara, eu sou vidrado em queijo. Quanto mais queijo, melhor. Eu gosto também, nossa. E você já viu, você já comeu aqueles que eles cortam o grana padano no meio e faz de panela? É maravilhoso. A gente tem Você já ele fez? no Personal Chef. Mas a gente tem ele na versão reduzida. Deus o livre. Aquilo lá não é coisa de Deus, não. A gente faz ele com um queijo menorzinho que a gente acha em Itaperuna pra comprar. Então, sempre uma porção individual, assim. E É porque é muito caro também você comprar um queijo grande, né? E as pessoas às vezes não entendem, ficam um pouco de nojo, mas aquilo passa por um processo depois de higienização. Sim, claro. Não é? Vai fazendo um monte de massa ali uma atrás da outra e deixa aquilo lá do jeito que tá. Não. Mas aí pra gente evitar essa dor de Porque cabeça. assim, igual tem um amigo meu que faz esses queijos desse tamanho. Ele faz queijo de 30 quilos, pô. Você comprar Aí isso, você vai comprar um queijo de 30 quilos, 100 a 150 reais o quilo. E não tem muito sentido para um jantar que às vezes é 10, 15 pessoas. Não. Agora se for uma festa... aí até vai. Agora, para o evento que a gente atende normalmente, que são menos pessoas, que é o nosso foco, não vale a pena. Aí a gente trabalha com a versão reduzida Tem um dele. restaurante em Vila Velha que ele só faz isso. Eu tô querendo até ir lá, porque eu fui na feira, no Festival Gastronômico em Vitória, e ele estava com um stand lá, e eu comi lá. Eu até filmei, eu falei, nossa, mãe, falei pra minha mulher, vou ter que querer. Igual aquele cara lá vou ter que querer. Aí eu falei, ele falou, não, qualquer coisa você vai lá na nossa cantina em Vila Velha, que a gente tem lá o tempo todo, e ele tá só pensando. Nossa, depois você me passa o nome. Eu vou te passar. Eu acho que eu tenho ele no meu Instagram. E ele usa o grana padano da Itália. Ele importa, cara. Aí é outro. Aí já é assim, parece que o negócio é diferente o negócio. Sim. É diferente. Tudo que vem de lá é bem mais interessante, porque, por exemplo, padarias de fora do Brasil sempre são mais gostosas. Porque no Brasil a gente não pode usar, por exemplo, mesas de madeira numa padaria. E faz toda diferença. Também, dependendo do lugar, pode, é todo inox. E às vezes a gente perde isso, porque o material ali natural, igual a madeira, ele tem uma temperatura diferente, ele vai soltar algumas coisinhas também que solta, gente, é natural, e que vai trazer o sabor específico. E aqui a gente não pode. É o grande problema, assim, tem alguns estados que já está mais evoluído com relação a isso, Minas, São Paulo... Mas, por exemplo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, eles não autorizam ainda... de jeito nenhum. Por exemplo, para maturar queijo, você tem que chorar pro fiscal, entendeu? Para ele autorizar, entendeu? E assim, a própria cozinha de restaurante, a gente vê que a legislação do estado do Rio igual você usar muito rigorosa. pá de peixe de madeira, não né? pode de jeito nenhum. Tem que ser e dá um, né? Dá um diferencial. E assim, até mesmo silicone, a gente é aconselhado a trocar de 6 em 6 meses, né? Não pode ficar com aquilo lá mais do que isso. E é um gasto, né? Sim. Normalmente, eu não uso muito madeira na minha cozinha, mas eu gosto muito de usar o bambu. É uma alternativa boa, que não vai ter os fungos que normalmente a madeira vai pegar, e ainda gosto.
Mas para restaurante a gente tem que trabalhar Cara, sempre com mas inox. esses fungos, eles não são... Não são prejudiciais. Não são. É igual a história da tábua de madeira. Por que não pode tábua de madeira? Porque antes tinha aquele preconceito de que a bactéria vai ficar ali toda a vida. Não é. Hoje a gente tem estudo científico que mostra. Não fica. Cara, hoje muitas queijarias no interior de São Paulo, os queijos são maturados dentro de uma caverna de pedra, cara. Você tem que ver que loucura que é. Tem um pão muito famoso da Islândia que ele é feito no chão, na terra. Ele é enterrado. Essas fermentações naturais, o pão também loucura. A gente tá aprendendo muito, né, Felipe? Com a Europa, né? As pessoas ainda têm que aprender um pouco mais ainda no Brasil, principalmente sobre a questão de fermentação natural, porque tem um valor agregado absurdo, que eu não vejo lógica. Né? Não vejo lógica. Porquê, né? Não tem porquê você cobrar R$40 um pão fermentado. A farinha 00 é cara, mas não vai gastar isso tudo. Também, não. E o fermento natural, normalmente, a gente faz. Então, é água, farinha. Você multiplica ele. Deixa na geladeira, vai multiplicando. O que é trabalhoso é o tempo de fermentação, mas nem o processo de sova é muito mais delicado, não tem tanto braçal quanto um pão francês tradicional brasileiro aí, e as pessoas estão comprando absurdos, isso é muito loucura. É o que a gente chama, né, que é o que a gente falou, tem muita questão do glamour, né? Eu costumo dizer que o problema foi quando a gente começou a usar a palavra gourmet. Gourmetizou, acabou. E de gourmet não tem nada. E, inclusive, para os franceses, o gourmet é sempre sinônimo de coisas ruins, não é coisa boa. Porque vem de gourmand. E isso eu não sabia. A tradução é basicamente... Lá na França, quando você quer ir para um restaurante que é bom, não vai ter essa nomenclatura. Quando tem, é só restaurante pega turista. Entendi. Não é restaurante bom. Entendi. Outra coisa, gente, estrela Michelin também não é tudo isso, tá? Não vão nessa. Aí, cara. Porque você tem que pagar pra estar lá, e se você não paga, você sabe. Besteira, às vezes você vai... isso. Você entra assim... Se for pra Itália, você quer comer uma massa boa, você vai na nona. Você não vai no restaurante Michelin, que você não vai ter a experiência verdadeira. É sempre pro turista. Inicialmente, o guia Michelin era muito bom, porque ele foi literalmente criado para os viajantes que iam passar por determinados lugares, não sabiam onde comer, e o guia servia para isso, para você ter a consciência de que ali você pode comer, que é seguro. Hoje em dia não, hoje em dia é um comércio, você vai pagar pela estrela. Acabou. Eu não busco essas coisas, não. Também não. Igual, por exemplo, eu vou quando... Eu não fui pra Itália ainda, pra esses lugares, né? Agora, quando eu vou pra Nova York, cara, assim, eu busco sempre, assim, escolher... Porque, assim, a variedade é muito grande, né, cara? Comida italiana, por exemplo, eu vou no Italy de Nova York, que é maravilhoso. E eu só não indico vocês comprarem, na hora que eles pedirem, perguntar se você quer água, não aceite a água. Porque a água não é de graça e é cara. É quase o preço do prato. Tem muito isso. Cara, eles perguntaram se queria água pra mim e pra minha esposa. Eu nunca tinha ido no Italy de Nova York. E a gente adorava o Italy de São Paulo, só que o Italy de São Paulo tá acabando, né, cara? Infelizmente. Muitas reclamações. Tá acabando, tá fechando, não acha mais nada. Aí nós chegamos, uma das histórias, né? Nós chegamos, sentamos pra comer uma massa. Aí chegou o cara e falou assim: vocês aceitam uma água? Pô, e a gente, pô, um tempo seco danado, cara, uma sede. Aí eu falei, eu quero. Aí ele, com ou sem gás? Aí eu falei, com gás. Aí a minha esposa, sem gás. Aí ele veio com 1 litro de Perrine, cara. Nossa. Desse tamanho de 1 litro. Cara, assim, que eu me lembro, acho que foi $40 cada litro daquele. É absolutamente caro. Aí nós tomamos um copinho cada um. Aí minha mulher falou, eu falei com a minha mulher, não vou deixar essa garrafa. Eu tinha umas garrafas descartáveis, né? Dentro da mochila. Eu fui, enchi, não deixei nem uma gotinha de água pro cara. Lá. E é muito isso. Aqui no Brasil a gente tem muito isso também, do famoso pega turista nos restaurantes. E as pessoas não entendem Perrine os direitos. É peregrine, né? É, peregrine. Perrine é o espumante. E a gente, por exemplo, no Brasil, todo estabelecimento gastronômico ele é obrigado a dar água. Pois é, cara. E a gente fica pagando. Eu achei que era de graça, porque nunca me cobraram por água.
E assim, nos Estados Unidos, então, que eles não te cobram pela bebida. Uhum. Você vai comer qualquer coisa, eles chegam com um copão de Coca-Cola, assim, já joga na sua Já mesa, tá lá. tá pago. Entendeu? E se você e hoje eles estão tão agoniados com o negócio de Coca-Cola ou de água, essas coisas, que quando você termina de comer, a garçonete para fazer uma média com você fala: você quer para viagem a sua bebida? Uhum. Ainda aí vem com um copão de quase 1 litro Sim. para você, cheio de Coca-Cola com gelo, e você vai tomando aquele trem até morrer. Você não tá quase andando, não tá conseguindo andar direito tomando aquele trem. E aqui no Brasil é o inverso, né? Que você pede um drink, por exemplo, uma é só latinha, gelo. acabou. A latinha com uma KS e você paga a mesma coisa. A Coca-Cola, por exemplo, ela ganha dinheiro no Brasil. Sim. Nos Estados Unidos ela não ganha dinheiro, não. E aqui a gente tem muito essa cultura também, por exemplo, os drinks em restaurante, sempre é puro gelo. Gente, pede com menos gelo. Cara, pede com menos gelo que você vai ver o que você tá pagando. Porque é 40 ml a dose normalmente. E o resto do copo é gelo. Loucura, né? É só pra encher. Loucura. E aí você paga R$40 num drink. Por isso que eu parei de beber. Isso é mais barato. Eu parei de beber. Falei, tá ficando caro esse negócio. E eu sou muito contra essa cultura. Às vezes a gente chega em restaurantes que o cara só tá pensando no lucro. E, gente, não adianta. O cliente, ele vai terminar o drink ali em 2 segundos, ele viu que o copo só tá cheio de gelo, ele nunca mais vai voltar. Não volta. Por exemplo, eu vou em restaurantes legais lá no Rio, por exemplo. Cara, que eu volto direto. É caro. Cara, mas você come de falar assim: sim, nossa, eu tenho que levar pra casa que eu não vou conseguir comer. Com a galera toda que tá na mesa não consegue comer. Igual, por exemplo, lá no Pier 364, acho que chama Pier 364, ali na Marina da Glória. Uhum. Cara, é um restaurante argentino, cara, maravilhoso. Bom, nunca fui. Muito bom. E serve você... Cara, você pede para 2 pessoas e ainda sobra ainda o prato, entendeu? Então... E enquanto aqui na nossa região a gente paga caríssimo e não vem nada. Pois é, Itaperuna, por exemplo, as coisas estão fora... Gente, onde que a gente normalizou que pagar R$100 uma pizza é legal? Não, cara, e assim, a coisa assim que eu sempre falo com o pessoal dos restaurantes, falo assim, cara... porque a gente tem costume no exterior que no máximo que você pode esperar para receber uma comida em casa é 15 minutos. Aqui eles demoram 1 hora, 2 horas para entregar. 2 horas. Uma cidade pequena que você anda no máximo 1 quilômetro. Itaperuna acontece muito. Eu evito ao máximo pedir delivery em Itaperuna porque cara, mas não vai demorar menos que 1h20. E lá tem o iFood. O iFood também demora muito. E o iFood em Itaperuna é uma grande furada. Não vale a pena. Quem conseguiu organizar isso aí, o empresário conseguiu organizar essa parte na nossa região de delivery, botar uma empresa mesmo de delivery que tenha motoboys, a quantidade necessária para atender todo mundo, vai ganhar dinheiro, cara. Porque até no iFood costuma demorar muito. Entendeu? Porque, muito. Cara, é demais, cara. Você pede uma comida, você tem que esperar 1h30. Entendeu? Então, assim, o que eu faço? Na hora que abre o restaurante, eu já peço. Porque vai chegar lá para 8 horas da noite. E o dia que você quer que demore, não demora. Literalmente assim. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso aí é outra coisa também que os restaurantes precisam organizar também, né? Eu sempre falo, se você não tem capacidade para atender delivery, não atenda. Se não for para atender direito, é melhor não atender, porque às vezes o delivery vai queimar o seu filme com o cliente que às vezes ele poderia ir no seu estabelecimento. E eu acho também que poderia ser uma coisa legal que não tem no Brasil ainda, que poderia ser feita, é a questão do drive-thru, não só para sanduíche, mas para comida também. Exatamente. Né? O cara chega lá com o carro, acabou, avisa que chegou, chega o cara, bate na sua janelinha, aqui sua comida, toma. A gente não tem essa cultura. Do carro. Não temos essa cultura também. Entendeu? Um salgado de rua, você tem que parar o carro, estacionar para descer, para pegar e pagar. Cara, e com essa violência, então, que você precisa... Tudo tem que ser rápido. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta muito disso ainda, né? Às vezes a gente até moderniza alguma coisa, mas a gente fica meio parado no tempo. A gente percebe isso em Itaperuna porque se você for em qualquer restaurante, eles vão ter a mesma coisa. Fritas com batata,
é um risoto que não é risoto, às vezes uma pizza muito mal feita, e é isso. E as pessoas pagam caríssimo. Por isso que quando eu tinha minha loja aqui, todo mês eu inventava um negócio diferente, minha mulher ficava louca. Mais uma coisa pra você inventar. Aí eu inventava, mas assim, se não pegasse, eu largava de lado. Sim. Igual, por exemplo, eu inventei um frango frito tipo do KFC, assim, mais melhorado. Fiz umas misturas de tempero e tal. Fiz uns testes. Cara, aquilo vendeu. Vendeu mais que o meu salgado. Tava atrapalhando até a venda do salgado, aquele trem. Aí eu postava no Facebook aquele negócio, cara, Aí os caras chegavam, eu quero comer esse tal de frango frito aí, não sei das quantas. Aí depois que eu fiz, aí vai aparecendo. Vai aparecendo, vai aparecendo. Entendeu? Mas é isso aí. Aí a gente vai... E eu tenho muito esse preconceito com a pessoa que vê um negócio fazendo, dando certo ali, vai lá e quer fazer igual. Cara, igual... Eu não aqui a moda agora é ser churrasquinho. Cliente disso. Aqui é churrasquinho. Jantinha, né? Que eles chamam. Taperuna já passou essa moda. São Tinha Paulo, um em cada esquina. Veio de São Paulo pra cá. Jantinha, que é o churrasquinho com a comidinha. Cara, aqui toda esquina tem um churrasquinho. Taperuna tinha muito. Uns 2 anos atrás, assim, tinha muito. Agora caiu. Agora caiu bem. Agora, o Itaperuna, eu costumo dizer que delivery em Itaperuna hoje tá bem complicado. A gente não tem muita opção, não. Pizza, a gente tem 2 pizzarias lá bem fortes, mas, gente, R$100 numa pizza em Itaperuna eu acho absurdo, porque não é isso tudo. Não é a melhor pizza do mundo. É gostosa, mas não vale. E principalmente pra mim, que trabalho na gastronomia, eu sei o custo daquilo ali. Sim. E aí você vê que a pessoa ganha 300% em cima daquilo ali. E aí é o grande problema dos empresários. Querer ganhar tudo de uma vez só. Às vezes é melhor você ganhar em quantidade, vender um produto bom com preço acessível, do que você ter que ralar para vender 10 para ter o mesmo... Cara, eu acho assim, eu conheço os donos de restaurante aqui. O dono de restaurante, pra mim, que faz conta de R$1-2 no preço da mussarela na pizzaria dele, eu não vou na pizzaria dele, não. Não dá. Não vou. Não dá. Entendeu? Então, quando ele mudou, uma das pizzarias era assim, depois que ele mudou esse conceito dele, essa visão dele, que a pizza dele mudou 300%, que ele esqueceu dessa ideia, e aí eu voltei. Coisa, Entendeu? Agora tá preso, não. Entendeu? É tudo a mesma. É o mais barato. Coloca ali o mais barato para ter o maior lucro. E isso é um grande erro, porque nessa história de o mais barato, a gente já pegou coisas absurdas. Às vezes lá em Itaperuna tinha um restaurante muito bom no centro, que às vezes não dava tempo para pedir alguma marmita, por exemplo. Cara, as 2 últimas vezes, primeiro, baixa qualidade de insumo. E a gente percebe, você vai morder a carne do frango, você sabe que aquele frango não é um dos melhores. Tá ali há muito tempo. E a falta de atenção na entrega é muito preocupante. Demais, A última vez eu achei um alfinete na minha comida. Olha que loucura. Um alfinete de costura. Como se for parar lá? Alfinete de costura. Como se for parar lá? Fazia dentro da sala de costura da mãe dele. Nossa, aí a gente vê cada coisa. Até no Personal Chef a gente vê muita coisa. Tem um caso que a gente até contou pra Lígia, esposa do Saulo, que ela ficou chocada. Tem um prato que todo mundo fica louco, que é o camarão no coco. Que tem no coco bambu. Serve ele, mas só que a gente fez ele diferente. Eu não faço com coco verde. Porque não é nada higiênico usar o coco verde, porque aquela fibra ali... Cara, aquilo vem lá da Bahia pra gente. Então... Tanto é que pra tirar a água do coco verde tem uma maior desinfecção. Exatamente. Que é uma dureza. Aí eu falei, não vou usar isso, porque isso absorve. Se um rato fizer um xixi em cima ali, ele vai absorver. Aí a gente serve com coco seco, que é menos perigoso. A gente assa ele, então... não tem risco nenhum para segurança alimentar. A gente fez um jantar numa cliente em Itaperuna um tempo atrás, que ela queria surpreender um grande empresário, e tinha uma funcionária dela que viu aquele coco ali, depois de a gente servir camarão no coco, ela lavou aqueles cocos e ficou guardando lá. Aí eu falei com a pessoa que tava comigo me ajudando, eu falei assim, na hora que ela virar as costas, você joga isso no fundo do saco de lixo pra ela não aproveitar. Gente, no outro dia nós voltamos lá pra pegar algumas coisas que tinham ficado. Ela lavou tudo de novo, colocou em cima da pia. Sabe o que ela ia fazer com aquilo? Sacolé pra vender. Nossa! Juro, sacolé. Vou aproveitar esse coquinho aqui. E ela achou aquilo um máximo. Foi camarão, foi pra mesa, a pessoa raspou aquilo com a colher e ela ia...
Então a gente vê muita coisa, a gente passa muito aperto. Demais. Nossa, mas eu for contando as histórias, né, dessas questões quando eu chego para dar consultoria também nessas indústrias, às vezes indústrias de pequeno porte também, cada coisa. Muito absurdo. Eu já encontrei queijo frescal sendo seco dentro de um galinheiro, cara. Nossa. Entendeu? E assim, eu ver ele sendo vendido na gôndola de um supermercado da região de praia de Espírito Santo, não de Guarapari. Eu passei por uma situação muito grave uns anos atrás, até em Pedra Menina. A gente fez uma consultoria para um restaurante muito grande lá. Anos depois, um outro pessoal que já até me conhecia me convidou para fazer uma consultoria em frente a esse restaurante que a gente abriu e tal. E a gente foi de boa, a proposta era totalmente diferente. A gente abriu o restaurante, deu um sucesso. Eu fiquei nos primeiros meses à frente da cozinha do restaurante. Então, um restaurante que tinha equivalente a 70 lugares, a gente tinha fila de espera de 3 horas. Pô, legal. Então, dava muita gente. E aí os donos começaram a mudar a mentalidade do vamos fazer um negócio muito bom, que tá dando muito certo, pro vamos fazer um negócio bom, mas que dê mais lucro. E às vezes não é por esse caminho que a gente tem que ir, porque se a gente começa a avacalhar demais uma coisa que já dá lucro e a gente colocar um produto muito baixo, a gente vai perder cliente, a gente perde tudo. Não adianta. E aí teve um dia lá é uma cidade muito pequena, um vilarejo. E só tinha um lugar para comprar carne. E a gente tinha passado o pedido para eles trazerem de outro lugar, que era mais confiável. E eles não fizeram isso e o filé mignon acabou no meio do processo. E queria trabalhar com uma carne... Tava até podre, tava verde já. E o parmesão todo mofado. E o parmesão não é mofado. Não, parmesão mofado é difícil de parmesão mofado. Tava mofado cinza. Que é um queijo seco, né? Cinza, tava cinza. Como é que mofo vai desenvolver em ambiente Aí eu falei, seco? olha, se for pra serviço, pode fechar o restaurante que eu não trabalho. Eu não consigo, gente. Lidar com um insumo que eu não comeria, pra mim é algo inaceitável. E aí a gente fechou. Falei, não dá. E infelizmente hoje, aqui na nossa região, a gente vê muito isso. Eles compram o mais barato possível, só pensando no lucro, eles nem tem tanta necessidade. Eu, por exemplo, pizza com catupiry que eles falam, né? Que não é catupiry nunca. Se eu não ver lá na hora de fazer a pizza, o cara chamegando lá o catupiry, eu não compro, cara. Cara, eu sempre falo, se você não vai trabalhar com um produto da marca que é a marca, porque catupiry é marca, cara, trabalhe com requeijão cremoso bom. Que sem amido, sem nada, só requeijão. É tão fácil sem de você vegetal, trocar. Entendeu? É claro que tem coisas que às vezes a gente pensa assim, não tem pra onde correr, mas no caso de um catupiry, você não tem um catupiry, não é viável financeiramente, trabalhe com requeijão bom. Eu acho que o governo, ele peca muito nessa questão também da regulamentação dos nomes. Igual, por exemplo, se eu fosse a pessoa que regulamentasse da equipe lá de regulamentação das leis do Ministério da Agricultura, eu nunca aceitaria ter lá no regulamento requeijão com amido, não é requeijão com gordura vegetal. Não tem lógica, não é requeijão. Você poderia até criar um outro nome para aquilo ali. Mas queijo creme, não sei o que lá, cremoso, com amido, alguma coisa. Até porque a maioria das pessoas não vão ler o rótulo. Porque as pessoas não têm conhecimento, acham que amido e gordura vegetal é uma coisa boba que eles colocaram lá, mas aquilo lá arrebenta com o organismo do sujeito. E o próprio sabor também é diferente. O sabor ficou horrível. Você pega aqui um gosto de ranço, exatamente, é horrível. E infelizmente, Itaperuna, pizza com catupiry não existe. Só requeijão tipo cheddar. Cara, não tem nada de cheddar, nada. E nada. Eu não sei por que as pessoas têm essa fixação pelo cheddar. Aquilo é um saborizante junto com corante. E quando você come um cheddar de verdade, não tem nada a ver com o sabor. Nada. Cara, nós fomos lançar quando eu era gerente da indústria da Cavil, a gente foi lançar o requeijão tipo cheddar, que o público pedia, né? E nós pegamos nós
ganhamos uma amostra grátis da empresa que vende o produto. Uhum. Eu guardei na geladeira pra gente fazer o teste. Cara, eu tive que lavar a geladeira umas 5 vezes e largar ela aberta um mês pra sair o cheiro. Aquele cheiro, nossa. E isso que tava embalado direitinho, vê se o negócio é forte. Só química. Química pura, química. Cara. Química não tem nada pura. de qualidade, nada química disso. Química pura. Cara, você quer comer um queijo queijo cheddar, tem que estar escrito queijo cheddar. Não é tipo cheddar. É. E Itaperuna agora a gente tá lidando muito com isso. Né? Esquece, não é parmesão. Itaperuna a gente tá lidando muito com isso, até com outras coisas. Por exemplo, o mercado grande que tem um atacadão trouxe muitas coisas boas, mas, por exemplo, você chega lá, você quer comprar um acém moído. Não é acém moído. Tem mais carne de soja do que tudo. Aí, quando você chega em casa, você vai fazer o seu pastelzinho lá, aquela carne horrorosa. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada, branca. Você pode jogar a quantidade que for de páprica ali, que ela vai ficar branca. Eu que sei o que eu passei com esse negócio de soja, cara, porque essa carne de soja, ela saiu de Viçosa, né? Uhum. E isso foi há 25 anos atrás... 25, 30 anos atrás, que foi desenvolvida a pesquisa com esse tipo de carne de soja, né? Que eles estavam desenvolvendo uma variedade de soja que ela gerasse menos, ficasse menos amargo a carne de soja, entendeu? E eles faziam esses bifes e botavam no bandejão pra gente comer, cara. Aí ficava lá uma menina lá anotando a aceitação, quem comia e quem não comia no bandejão. Quem deixasse no bandejão, ela anotava lá, -1, entendeu? Cara, Nossa, a gente era cobaia. Cobaia, literalmente. A gente era cobaia. Eu pegava aquele trem, eu varetava assim, ó, dentro do bandejão, fazia assim, ó, um negócio igual um disquinho, assim, ó. Ninguém começa. Falei, gente, uma vergonha servir esse negócio. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente come, porque a gente é aquilo que a gente come. Então, se a gente tá comendo só ultraprocessado, o que a gente vai ter daqui a uns anos? Porque a pessoa fala assim, eu vou comer carne de soja porque é vegetal faz bem, mas não sabe o processo que aquilo lhe levou. E, gente, vamos lá, né? A questão do gado, tem toda a questão do veganismo, do vegetarianismo e tudo mais, então vamos substituir por soja. Mas o impacto que a plantação de soja também tem. Não, e o processo, ninguém sabe como é que funciona para processar a soja. É um processo químico medonho. Exatamente. Para fazer um óleo de soja e para você fazer esses o farelo, o produto, a farinha de soja, cara, é um processo químico gigantesco, entendeu? E não entra na minha mente a ideia de você comer um ultraprocessado que vai o mesmo ingrediente que vai numa ração de cachorro. Pois é. Não tem lógica pra mim. Olha o estômago do cachorro, olha o seu estômago. Não faz muito sentido. Então, eu praticamente não gosto. Lá em casa a gente não tem muito costume do ultraprocessado, então essas coisas não entram. Mesmo. Miojo, nada. Nossa, tem uma aversão ao miojo. Eu nunca comi miojo, nem... Meu pai me comprou quando eu passei na faculdade, ele comprou uma caixa, ele mandou pra mim. Falou assim, leva que você vai precisar, que você não sabe cozinhar nada. Eu falei, eu morro de fome. Cara, e um macarrãozinho aí, olha, mesmo tempo, cara, ali, prático, gostoso. Ele me deu uma caixa de miojo, cara, um monte de sabor. Ficou lacradinha lá. Nossa. Aí eu deixei a caixa lá. Isso foi em 95. Em 2000 eu formei. Na hora que foi fazer a mudança, eu peguei a mesma caixa. Cheguei pra ele, toma, te devolvendo o presente que você me deu. Ele falou, não acredito não. Deve estar tudo estragado, cheio de bicho. Do mesmo jeito. Ele abriu assim, ô Felipe. Perfeito. É igual diz o McDonald's, que embrulharam dentro da terra lá e ficou 5 anos, o cara comeu depois de 5 anos. Não estraga, porque é muita química, não tem nada natural naquilo ali. Então, o macarrão não é macarrão. Já começa aí, que não tem igual nada de macarrão. A batata frita congelada. Ai, tem um pavor daquilo, gente. Batata congelada por não isso é que uma coisa. Eu escolho a batata frita. Tem umas que são. Tem umas que são, mas eu não gosto muito da textura. E se você quiser fazer a batata dessa em casa, cara, tem tantas técnicas que dá pra você fazer que vai ficar igualzinho. Até agora vai começar muito a moda do fermentado. A galera já tá começando. Batata frita fermentada é maravilhosa. E fica crocante. Fermentada?
É maravilhosa, maravilhosa. Eu tô começando a fazer o teste dela lá em casa. Legal. Assim que ficar pronto, eu vier aqui, eu vou trazer. Legal. Muito bom. Ela fica extremamente sequinha. Eu sou vidrado em batata. E batata é engraçada, a história da batata. Eu tive uma história engraçada que tinha uma amiga minha que era vegana. Aí chegou no restaurante, todo mundo pediu carne, pediu, eu quero só tem alguma coisa para vegana aí? Não. Então me dá uma porção de batata. Aí eu fiquei quieto. Aí ela chegou, começou a comer batata, quer dizer que você é vegano. Eu sou vegano, tenho muito tempo que eu sou vegano, tô comendo batata vegetal. Aí eu falei, batata, você acha que essa batata aí é fresca? Essa batata é congelada, aquelas que frita. E sabe o que tem na composição da batata congelada, amiguinha? Leite de vaca. Então, você tá comendo leite de vaca aí, filha, acabou o seu veganismo. Você é mentiroso, é mentira. Depois você vai, chega no supermercado e olha alguns colocam, outros não colocam. Olha na composição lá, vê se não tem leite em pó, um sucedâneo do leite, então tem leite. Entendeu? Pra dar sabor, senão não dá. Não tem gosto, Senão não tem gosto. E a batata, se você quiser até fazer ela no modo prático, é só você dar uma pré-fritura nela. Você pica ela ali. Eu gosto de fazer com casca e tudo, batata lavadinha e tal, prefiro. Tipo rústica, assim. Picou ela, deu uma pré-fritura, deixa ela esfriar. Depois você frita de novo, ela vai ficar igualzinha, ela vai ficar muito mais tempo crocante. Tranquilo. Mas é um grande problema, porque aí, até essas de mercado, quando você pega e você aperta ela assim, você vai ver que ela tá puro óleo. Puro óleo. Por isso, assim, eu gosto muito da McCain, assim. A McCain tem uns produtos muito bons, assim, entendeu? Que é a mesma do McDonald's, né? É a mesma que atende o McDonald's. Mas não deixa de ser uma batata congelada. É ultraprocessado, né? No final das contas, tem todo um processo químico para aquilo ali também ficar daquele jeito e eu particularmente não gosto. Eu também não sou muito adepto da batata frita, então... Eu acho que o único processado aí que a gente não pode falar que não gosta é o leite condensado. Aí não tem como. O leite moça ali não tem pra onde correr. E não vem com essa história de eu faço um em casa que fica gostoso, porque não fica. Não, o cara do Senal hoje falou comigo, Sandro, eu queria que você fizesse esse leite condensado que eu coloquei aí pra você fazer na aula prática, aí é um leite condensado caseiro. Esquece. Não Primeiro tem como. que você não vai conseguir vender isso como um leite condensado caseiro. Né, que não tem legislação para isso. Para condensar, você tem que ter um condensador. Entendeu? Que é caríssimo. E não dá o resultado final, a textura é diferente. Fica até mais doce. Não dá ponto para a maioria das coisas. Você pode até fazer um docinho de leite daqui mais amarelinho. Acabou. Aquele aí que é gostosinho também. De bom, assim. Agora do resto. Felipe, é isso aí, cara. Nós já vamos aí para quase 1h30 aí. A gente falou que ia falar mais. Cara, queria te agradecer aí. A conversa muito boa. Vamos ver se a gente marca outras vezes aqui, entendeu? Às vezes trazendo algum cliente seu também, né? Seria legal também. Podemos pensar nisso. Para mostrar a vivência também da pessoa como cliente seu, para falar, para explicar essa parte mais do personal, que é uma coisa nova na nossa região. Né? E com certeza a gente vai se encontrar de novo aí. Com certeza. Minha esposa vai ver o programa aí, vai querer te chamar aí. Ô Felipe, eu gostaria para despedir que você deixasse aí os seus contatos, sua rede social, entendeu? Para o pessoal. Então, o meio mais fácil de me achar é no Instagram, @Chef Felipe Vasconcelos. Lá tem tudo, todos os dados que vocês precisam. Nosso WhatsApp tá lá também no link da bio. Então, quem quiser contratar o serviço de personal chef, consultoria ou saber um pouco mais, é só acompanhar a gente lá no Instagram que tem tudo. Beleza, Felipe. Então, te agradeço mais uma vez. E se Deus quiser, a gente vai estar aí de volta aí, né? Chamar o Felipe novamente aí, que a conversa foi muito boa e contar mais histórias. Com certeza. Aí, histórias boas. História que não falta. Um abraço para todo mundo. Obrigado, fique com gente. Deus e até o próximo Papo Temperado aí, né? Um próximo convidado que será uma surpresa, não vou falar quem é, tá? Mas possivelmente alguém que faça alguma coisa bem gostosa. Valeu!